E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Brooklyn Games hoje para a gente falar um pouco sobre temáticas como a Larian Studios, o seu último anúncio, o Divinity, e o uso de IA feito pelo estúdio. Eu não vou entrar em outros usos de IA que recentemente foram falados, porque eu acho que esse tópico vale um vídeo um pouco mais trabalhado, abordando os diversos pontos de vistas que isso pode ter, já destacando que, porra, sim, isso pode ter um ponto de vista positivo e um ponto de vista bastante negativo também, né? Mas, como eu falei, não vou entrar nesse assunto aqui, é um assunto que particularmente eu gosto e tenho uma certa vivência. Então, vamos focar na temática do vídeo, que é a Larian Studios e seu novo anúncio do Divinity. Para quem não sabe ou não se recorda, e também para quem já sabe, o novo jogo da Larian foi anunciado no The Game Awards 2025, né, que é o Divinity. E é justamente aquele jogo relacionado à estátua que foi colocado no exército dos Estados Unidos e etc. E assim, foi bastante misterioso esse anúncio, ainda mais porque o jogo vai chamar só Divinity e não que nem os demais jogos da franquia, que é o Divinity Original Sins 1 e 2, que particularmente achei uma estratégia interessante para você já trazer uma nova leva de pessoas para a franquia, sem ter aquela coisa de, pô, lança o 3, eu preciso jogar um, preciso jogar o 2, sabe? Isso cria um clima que pode deixar o jogador um pouco incerto. Só Divinity eu acho que acaba chamando mais o público e para quem nunca jogou os outros não tem importância. Como base, eu vou usar uma matéria que eu escrevi lá pro Mega, de uma entrevista que o chefe da Larian Studios deu para a Bloomberg. E ali ele comentou algumas coisas e eu acho que acabou esclarecendo a dúvida de uma boa parte da galera. Isso porque com o anúncio não ficou claro qual seria o esquema de jogo, se seria o já conhecido de Baldur's Gate 3 ou do próprio Divinity Original Sin, se seria um action gameplay, já que no TGA o que a gente viu foi apenas, entre muitas aspas, tá? Uma CGI muito bem feita que mostra um pouco da ambientação e eles falaram que vai ser um RPG como nunca antes eles fizeram, bastante ousado. E isso vai ser devido a alguns fatores ali que eu acredito que vai ter toda essa ambição do estúdio. Mas, já esclarecendo a dúvida de muitos jogadores, para uma entrevista da Bloomberg, o chefe da Larian, Swin Vicky, ele confirmou que o jogo continuará sendo baseado em turnos, que é característico de The Witcher 3 e também segue os mesmos moldes de Divinity Original Sins. E ele disse, abre aspas, acho que isso vai nos libertar, fecha aspas. E ele também completou. É um RPG baseado em turnos com tudo que vocês já viram de nós no passado, mas levado a um novo patamar. E o que ele diz respeito a levar a um novo patamar? Para quem não sabe ou não está tão inteirado, Baldur's Gate é basicamente um mundo de D&D. Então, você utilizar elementos de Baldur's Gate quer dizer que você está associado aos donos do D&D, que atualmente é a Hasbro, que muito mais na figura ali da Wizards of the Coast. Então, antes de Baldur's Gate fazer esse sucesso todo, o que eu vejo como jogador e fazendo a cobertura em site, escrevendo matérias, etc., eu vejo que antes não tinha uma vigilância da Wizard tão forte em cima dos produtos desenvolvidos com D&D, tanto que muita porcaria foi lançada baseada em D&D, outras coisas legais e tal, mas era uma coisa meio jogada. Com Baldur's Gate 3, eu acho que a Wizard deu aquela crescidinha de olho e quis exigir mais coisas para eles continuarem desenvolvendo. E foi aí que eles acabaram rompendo com Wizards of the Coast e focando em algo que eles falaram que ia ser de propriedade deles mesmos, né? E aqui a gente está vendo a volta do Divinity, que é uma franquia criada por eles, mas eu acho que não é impossível da gente pensar que futuramente a Larian também possa trazer outras franquias, até mesmo voltando para o Action RPG realmente, né? Mas criar realmente um Divinity Action RPG, sendo que já tem outros dois lançados e tá vindo de Baldur's Gate, é um pouco esquisito. E seguindo esses moldes, para outros veículos, além da Bloomberg, o Swin Vicky falou
que o jogo ele possivelmente vai ser lançado da mesma forma que Baldur's Gate 3. O que isso quer dizer que ele vai chegar primeiro no PC em acesso antecipado, vai terminar seu desenvolvimento e depois será lançado para todos os consoles, né? Que nem a gente viu aqui, vamos falar assim, atual geração, PlayStation 5, Xbox Series e vamos falar que pode sair um novo Xbox, um novo PlayStation. Acredito que ele pegaria talvez esse gap de 2 consoles, isso eu tô falando por mim, tendo em vista que eu sei que o jogo vai demorar para ser lançado, muito provavelmente até lá teremos outros consoles, mas eu não acredito que os consoles vão ter uma evolução tão grande a ponto de inviabilizar você ter uma versão para os consoles da antiga geração. Tendo o potencial de migração não tão alto, como a gente vê com muitos casos do PlayStation 5 e Nintendo Switch, eu acho que a tendência é que os jogos daqui pra frente, mesmo com o lançamento dos novos consoles, a gente veja uma janela de mid-gen maior do que a gente já está vendo, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Então, assim, notícias bastante positivas, porque a Larian tá, digamos que, confortável na sua área de trabalho e desenvolvendo um novo jogo baseado na sua franquia e que eu acho que tem muito potencial agora para trazer uma galera para jogar o Divinity, mas para despertar e falar, pô, vamos jogar o original Sims? E isso aconteceu comigo particularmente, que de surpresa a Larian acabou lançando o Divinity Original Sims 2, uma versão, não um remake, né, uma versão, deram um tapinha nele, lançaram de novo, uma versão melhorada. Entrou em promoção na Xbox Store, eu fui lá e comprei a versão nova do jogo. Não, eu já tinha jogado antes, só que era no meu console, que não tinha nem jogo original na época, né? Se não me engano foi no 360 que eu joguei. Então agora eu falei, pô, eu vou comprar aqui o jogo, tá em promoção, um jogo que é legal agora que eu tô gostando mais de jogar Baldur's Gate. Então, vou dar uma chance para Divinity também. Então, assim como eu, acredito que outras pessoas vão acabar dando uma chance para esse jogo e conhecer um pouco mais dele. Mas beleza, agora a gente sai dessa parte que são flores e entra para a parte de IA, quando o Swin Vick falou sobre a questão do uso de IA no desenvolvimento dos projetos da Larian. E ele falou que sim, estamos usando IA e tal. Só que aqui vem um negócio que da forma com que foi noticiado, pareceu que eles estavam usando IA para fazer todo o jogo, que não estavam contratando mais gente, etc. E aí ele precisou se retratar e vir falar, não gente, é o seguinte, a gente está contratando mais pessoas, nós temos recursos para isso, nós estamos trabalhando com desenvolvimento humano nos projetos, porém fazemos uso de IA, por exemplo, numa fase de prototipação, numa fase inicial de conceito de projeto, de teste de conceito, o que é uma coisa muito comum e até viável para você realmente acelerar, desde que você não pegue o jogo ou o projeto e jogue numa IA e coloque ele pronto para venda. Eu acho legal você poder utilizar os recursos para você fazer um protótipo, para você fazer um conceito inicial e depois o artista trabalhar em cima daquilo ou criar em cima de algo mais visual. Então, utilizado como ferramenta, eu não vejo como um problema ou um impeditivo. O que eu não acho legal é você utilizar ele totalmente como IA, tendo recurso para trabalhar com pessoas, porque a gente pode falar o que for que de IA acelera, IA faz isso, faz aquilo, que é bom, beleza. Só que na questão criativa, ela joga as coisas para um conceito genérico. A gente está vendo várias IAs aí evoluindo cada vez mais, IAs generativas, né, vamos especificar aqui. Só que ela joga as coisas para um conceito extremamente genérico. Aqui no Mega, aqui é o meu canal do Broken Lamp, mas lá no Mega, no site www.megascope.com.br, eu já fiz review de 1 ou 2 jogos, um de cartas que me marcou bastante, porque ele assumia que era inteiramente, não inteiramente, mas as artes do jogo eram todas feitas por IA generativa. E antes de ler isso, eu tava com um sentimento estranho em relação àquelas artes. Algo muito esquisito, algo sem característica.
E a hora que eu fui pegar um pouco mais de informação do jogo para escrever a review depois de jogar, eu falei, caralho, é por isso que tava causando esse estranhamento, sabe? Então ele traz um sentimento esquisito, a arte por IA e o desenvolvimento, codificação por IA pode trazer bugs inesperados e você demorar muito mais para corrigir o problema do que necessariamente ser uma solução para você. Então, assim, é foda isso, porque o cara falou do uso da IA. Pra mim, eu acho que jogaram um pouco fora de contexto, quiseram colocar como uma coisa absurda, e ele foi extremamente claro no uso que eles fazem dentro do estúdio, tomando que ele falou a verdade, tá? E eu acho que a gente pode dar, digamos que esse voto de confiança, porque a partir desse momento, ele abriu um canal com o público em que eles estão respondendo muito mais dúvidas do pessoal. Então eu acho que isso traz uma confiabilidade maior para o estúdio. Além do fator humano, eu acho que a gente pode combinar que é uma sacanagem a gente paga caro para um caralho no jogo, sendo que ele é feito por uma inteligência artificial, né? Além da qualidade nitidamente reduzir, você ter o fator de não criatividade humana, mas de uma máquina que está fazendo um pastiche do treinamento dela. E por mais, mas ela juntou pedacinho, assim, foda-se. É um pastiche que ela faz. E, como eu posso falar? Eu não queria falar assim, não, que beira... Eu queria falar que beira o plágio, porque em partes eu acho que acaba beirando o plágio, né? Você tá pegando partículas de coisas e montando um estilo todo que não é original. Mesmo que você faça uma, entre aspas, imitação ou algo inspirado manualmente, você ainda vai colocar um pouco do seu eu artista naquela obra, coisa que a IA não faz. A IA é uma coisa matemática. Então eu acho que essa galera que foca muito nisso, que acha que a IA vai ser o futuro do desenvolvimento em muitos aspectos, tá dando uma viajada muito forte e sendo bastante canalha. Na opinião que eles estão dando, porque eu duvido muito que se eles tivessem uma banda, que se eles tivessem um trabalho artístico, eles iam querer ver as pessoas fazendo algo tipo estilo Ghibli, que nem foi feito com IA, e vendendo aquilo, sabe? Então, eu tô me estendendo demais nesse assunto, né? Eu comentei que eu gosto desse tópico, mas enfim. Então, eu acho que o uso, voltando pra Larian, o uso que eles estão fazendo com o IA, acredito que seja algo dentro do cabível, e se não for, logicamente, que sejam achincalhados por isso, sabe? A gente tem que ser justo com o que a gente tá considerando certo aqui, ou pelo menos com o que eu tô considerando certo com a minha opinião. Mas pra gente finalizar aqui, eu não me estender mais em relação a Divinity Original Sins. Eu acho que vai ser um jogo muito bom. Agora que eu tô tendo uma experiência maior com Baldur's Gate 3, quando tava muita gente falando sobre, eu tava com um ranço do jogo que eu não sei explicar. E aí agora que eu tô, não, pô, jogo da hora, né? Pô, bacana. Então tem uma campanha multiplayer, tem uma campanha sozinho também, então tô explorando bastante do jogo. E Divinity Original Sins 2, né, que eu vou começar a jogar em 2026, acredito, tá na minha conta já. Então, eu acho que do que eu lembro que eu já joguei, eu tinha gostado bastante do jogo. E acho que o Divinity não vai ser muito diferente. Vai ser um sucesso, vai ser um jogo bastante aguardado, mas claro, a gente não tem data de lançamento e do ritmo que eles trabalham, eu acho que a gente pode esperar alguns bons anos para ter algum resultado mais sólido, pelo menos para suas chegadas nos consoles. Um tempo mais reduzido aí para o PC, obviamente, mas para os consoles vai ter que esperar um pouco mais. Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação e vocês ficam por dentro de tudo que for sendo publicado por aqui. Lembrando sempre que nos comentários é sempre da hora ouvir a opinião de vocês, trocar ideia e sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.